Queria dar boas-vindas a toda a igreja, a você que está aqui pela primeira vez, que é nosso visitante, seja bem-vindo. Como o irmão orou aqui, que nós tenhamos um coração simples, puro, para poder ouvir a palavra de Deus. O desejo de estarmos aqui compartilhando com vocês é porque sabemos que muitos de nós que reunimos têm amigos, parentes, que às vezes questionam ou desconhecem a nossa fé. Às vezes tem parentes que você, todo sábado à noite você vai para a reunião da igreja, o que tem ali? Domingo de manhã, vem para cá, almoça com os irmãos muitas vezes. Eles veem, mas não têm entendimento, não conhecem a razão disso. E você, talvez, que esteja aqui pela primeira vez, seja uma dessas pessoas que tem uma leve lembrança, uma leve percepção dessa situação. E o nosso encargo aqui, a nossa pretensão é de você entender a razão de tudo isso, da nossa fé, daquilo que nós cremos. Não vou perguntar para os irmãos que estão aqui há muito tempo, que reúnem, mas você que é visitante, dos últimos tempos para cá, você tem ouvido falar que Jesus está voltando, não é verdade? Talvez isso tenha sido mais intenso, talvez esses 5, 10 anos aí. Concordam comigo? Jesus está voltando de onde? Para que Jesus está voltando? Então, queria que você, principalmente, que está aqui pela primeira vez, que foi convidado porque alguém ama você, porque alguém quer que você saiba de todas essas coisas para ficar preparado ou estar preparado para a volta de Jesus. Então, se você foi convidado, é porque alguém, no mínimo, ama você e quer que você tenha uma experiência para que você esteja preparado para encontrar com Jesus na sua volta. Bom, eu vou dizer que Jesus está voltando. Para que Jesus está voltando? Por que Jesus está voltando? É porque Deus tem um propósito para o homem. O homem não está aqui porque caiu do céu, porque... se alguém acredita que houve uma evolução e aqueles microscópios e tal, aqueles animais minúsculos saíram do mar, saíram da terra, evoluíram para virar o que você é hoje, eu sinto dizer que eu discordo. É porque Deus, quando criou o homem à imagem e semelhança de Deus. E nós cremos pela palavra de Deus. A primeira coisa, nós estamos aqui porque cremos na Bíblia. A nossa fé está baseada na Bíblia, na palavra de Deus. Infelizmente, muitos hoje querem anular a Bíblia, querem cancelar a Bíblia, porque discordam da Bíblia, porque as suas práticas são, muitas vezes, ou na maioria das vezes, essas práticas são condenadas pela Bíblia. E aí querem, de uma forma ou de outra, desacreditar a Bíblia. Então, primeira coisa, nós cremos na Bíblia e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Olhando na Bíblia, o propósito de Deus, ele é sempre crescente, ele é sempre evolutivo, ele é sempre ascendente,
Ele é sempre maior e é muito mais, cada vez mais corporativo. Por exemplo, se você olhar como Deus tratava o homem, você olha em Abraão, aonde ele ia, Abraão, que é o chamado pai da fé, que é o ascendente do povo de Deus, ele armava uma tenda e ali ele invocava o Senhor, era o lugar de adoração do homem com Deus. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus estabeleceu o tabernáculo, que era o lugar onde Deus aparecia para o sumo sacerdote, e naquele tabernáculo ali era a habitação de Deus temporária com o homem. Quando entrou na boa terra, o povo de Israel entrou na boa terra, evoluiu para o templo que Salomão edificou, muito maior do que o tabernáculo, várias vezes, dezenas de vezes maior do que o tabernáculo, e infinitamente maior do que só um templo, só um altar onde Abraão invocava o nome do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Viram como que Deus vai multiplicando, vai evoluindo o seu sentimento, o seu propósito. Deus, quando chamou ou tirou o povo do Egito, e eu acho que a maioria de vocês conhece a história, não é? Que Deus tirou o povo do Egito, o povo que estava escravizado, Deus tirou do Egito, Moisés, lembra de Moisés? Que ele com cajado abriu o mar, o povo passou no meio do mar e tal, foi para o deserto. Ali quando chegou no deserto, todo aquele povo, eram mais de 2 milhões de pessoas, fora crianças e animais e tal, era uma multidão. E Deus, em Êxodo 19, 5 e 6, Deus diz assim: queria ler para poder reforçar a nossa base de fé, tá? 19, 5 e 6. Vou ler o 4 antes, diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de água e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Olha, Deus tinha um propósito de fazer com que o povo que ele tirou do Egito fosse um reino de sacerdotes. Deus tem um reino nos céus. Vocês se lembram quando Jesus ensinou as pessoas a orarem, que ele falou: Pai nosso que estás nos céus, o quê? Santificado seja o vosso nome e venha o vosso reino. Que reino era esse? O reino dos céus, que Deus governa. Venha o vosso reino e seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita nesse reino celestial. Então Deus tem um reino nos céus. E a vontade de Deus, e Ele nos ensinou essa oração, é que o reino que está nos céus venha para a terra e governe a terra. Mas aqui, Deus estava escolhendo um povo para ser reino de sacerdotes. O que é um sacerdote? É alguém que leva o homem até Deus. Então o objetivo de Deus era que aquele povo fosse entre as nações um povo que levasse as pessoas até Deus. Mas a gente sabe que, infelizmente, ou Deus, na sua infinita sabedoria,
pela rejeição do povo de Israel, eles desobedeceram, e aqui foi muito claro, diz assim: se pois diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Se ouvirdes a minha voz, se guardardes a minha aliança, aquele povo não ouviu a voz do Senhor, aquele povo não guardou a aliança. E na soberania de Deus, então Deus expandiu o seu reino, não somente para aquele povo, mas para toda a humanidade. Deus tem o desejo de que todo homem faça parte do seu reino. Portanto, Jesus, quando depois de ser tentado, aí lá em Mateus 4, em Mateus, vou ler aqui para os irmãos, Mateus, capítulo 4, versículos 13 a 17. Eu vou ler o 12 antes. Diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aquele povo que Deus tinha escolhido para ser um reino de sacerdotes, fala aqui que eles viviam na região e sombra da morte, e aí Jesus veio e resplandeceu-lhes como luz. E aí o que Jesus falou? Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aquele povo no qual Deus tinha depositado a esperança de ser um reino de sacerdotes, frustrou o plano de Deus, e pela soberania de Deus, agora Jesus estava aqui, trazendo a oportunidade para um povo ser esse reino de sacerdotes. Então ele dizia: arrependei-vos, vocês que foram escolhidos, estão vivendo na miséria, estão vivendo na desobediência, arrependei-vos, porque o reino dos céus, que vai descer do céu, está próximo. Então o arrependimento, o que era o arrependimento? Era eles voltarem o seu caminho. Eles estavam indo por aqui numa direção que não era a direção que Deus tinha escolhido para eles. Fala: arrependei-vos. O que é arrependimento? É mudar de mente, mudar de caminho. Voltem para outro caminho, porque o reino dos céus está próximo. O reino que era terreno aqui, agora vem dos céus, e vocês precisam se arrepender. Vocês precisam arrepender do quê? Arrepender do seu orgulho, da sua soberba, da sua pobreza, arrepender dos seus pecados, porque o que vem dos céus é santo, e vocês precisam ter uma mente nova para receber todas essas coisas. Então Jesus aqui estava dando uma oportunidade, trazendo luz, falou assim, e a pessoal que vivia na região e sombra da morte, viu grande luz. Jesus era a luz. Quando ele falava, as pessoas viam que havia algo diferente. Quando ele falava, a luz brilhava, suas mentes eram iluminadas e as pessoas se arrependiam. Ele era a luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Louvado seja o Senhor. Está havendo aqui uma evolução do propósito de Deus. O que começou com um povo, agora Jesus veio trazendo um reino celestial e dando oportunidade para aquelas pessoas, para que elas pudessem viver um novo reino, um reino celestial.
E aí Jesus começou a pregar isso. E depois ele instituiu os seus apóstolos, os seus discípulos a pregarem dessa forma, fazendo com que as pessoas se arrependessem para entrar no reino dos céus. E lá em Atos capítulo 2, do 37 a 38, olha o que aconteceu. Ali, no dia de Pentecostes, Pedro falou todas essas coisas para aquelas pessoas que estavam reunidas ali, falando da sua situação, que Deus tinha escolhido eles, mas que eles rebelaram contra Deus, que eles rejeitaram, que não guardaram a aliança de Deus. E aí no 37 diz assim: ouvindo essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento é para o reino, o arrependimento é para receber aquilo que vinha dos céus, que era dado. O que foi dado? O Espírito Santo. Sem o arrependimento, não há como receber o Espírito Santo. Sem o arrependimento, você não tem como receber o Espírito Santo, que traz a vida divina de Deus para dentro do homem. O Espírito Santo não é só mais uma pessoa da Trindade. Mas não é só conhecer que saber que o Espírito... Não, o Espírito Santo trouxe a vida de Deus, a vida divina para a humanidade. Então, se vocês se arrependam, o reino está chegando. A hora que o reino chegar, vocês precisam estar com o coração aberto para receber o Espírito Santo. Aleluia. Ali, aí diz o quê? Depois houve um acréscimo ali de mais de 2.000, 3.000 pessoas. O reino, viam judeus de todas as partes do mundo e pessoas incrédulas. E aí depois esses apóstolos saíram para os gentios e falaram as mesmas coisas. E as pessoas se arrependeram e receberam o Espírito Santo. E todos eles que receberam o Espírito Santo, receberam a vida de Deus, estavam recebendo o reino que viria dos céus. Então, queria dizer para vocês é que a salvação de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, ele é progressivo. E Deus tem mais, Deus tem um plano, né? Maravilhoso. E é sobre isso que nós estamos falando, sobre a volta de Jesus. Por que Jesus vai voltar, né? E aí, as pessoas talvez não entendessem isso. Aí só para tentar clarear para vocês, em Lucas 17, diz assim, no 20 e 21, Jesus estava falando sobre isso, aí interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O povo de Israel naquela época estava debaixo do Império Romano. Eram praticamente escravos do Império Romano. Eles estavam esperando um Messias para libertar aquela nação do Império Romano. Mas Jesus veio trazer algo muito maior, veio trazer o reino dos céus para dentro daquelas pessoas. Antes de serem libertados do Império Romano, eles tinham que ser libertados do império de Satanás que governava a vida deles. E o Império Romano era simplesmente a manifestação, ou era o ápice da sua prisão. Eles precisavam ser libertos primeiramente
do império de Satanás, do império das trevas. E esse reino que viria, todos aqueles que se arrependeram, receberam o Espírito Santo. E o reino de Deus passou a viver dentro deles. Quer dizer, a autoridade de Deus. Um reino quer dizer, existe uma autoridade. E no reino dos céus, a autoridade é Deus. Então, essa autoridade de Deus estava agora dentro deles. Eles viviam como cidadãos do reino dos céus, governado por um governo celestial, que era o próprio Deus. Aí eu digo para você, às vezes você está aqui hoje, você conhece alguém que te trouxe aqui, você acha, olha, fico curioso para saber por que esse pessoal reúne tanto, por que esse pessoal está sempre junto, mas você não vê muita coisa de diferente, assim, extraordinária. Por quê? Porque o reino dos céus não é divisível, aparecer, ele está dentro de nós. Se você pudesse enxergar naquela pessoa que te convidou, enxergar o coração dela, o interior dela, você ia ver que ali tem um reino, tem um trono ali dentro. Isso é tão maravilhoso que Jesus... E aí eu quero dizer uma coisa, Jesus hoje é pintado com aquele olhos azuis, aquela pessoa bonita, tal. Mas Jesus não era tão bonito assim, a palavra diz que não era. Como é que eles então iam poder... Jesus andando no meio dos discípulos ali, não tinha lugar onde morar, mas esse é o Filho de Deus, esse é o Rei que nós queríamos, que nós esperávamos. Na mente que vivia longe de Deus, eles não aceitaram Jesus. Tanto que até os próprios sacerdotes, os fariseus, foram eles que crucificaram a Jesus. Por isso eles tinham que se arrepender. Jesus falou, se arrependam, tenham uma nova mente, larga esse caminho, senão vocês não vão conseguir enxergar, vocês não vão crer na palavra de Deus. Ou vocês não vão crer em mim. Nicodemos, eu queria contar a história de Nicodemos, que Nicodemos era uma pessoa respeitada na cidade, era um mestre, era provavelmente um mestre, era uma pessoa de muita influência, e ele percebeu alguma coisa de diferente em Jesus. Ele foi lá, João 3 fala, né? Mestre, ninguém pode fazer essas coisas se Deus não estiver com ele. Estava com dúvida ainda. Jesus falou para Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não se arrepender, se você não nascer, você não vai poder ver o reino dos céus. Fala, como que eu vou nascer de novo? Vou entrar para dentro da barriga da minha mãe, vou nascer de novo? Jesus falou assim, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E eu te digo uma coisa, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Então Jesus falou para ele duas coisas, se você não nascer de novo, você não pode ver e você não pode entrar no reino dos céus. Então, aquelas pessoas que estavam ali junto de Jesus, não podiam ver o reino dos céus na pessoa de Jesus, porque eles olhavam para o Jesus que não era um rei, não veio de cavalo branco, ele não entrou em Jerusalém num cavalo branco, ele entrou num jumentinho, ele não tinha um lugar onde morar, a sua aparência não era tão bonita assim. Com a sua mente, as pessoas não podiam enxergar que Jesus estava trazendo o reino dos céus para a terra. Ele tinha que se arrepender, tinha que ter um coração novo, uma mente nova, para poder ver tudo isso daí. Então digo, qual é a nossa visão de Deus? Qual é a sua visão de Jesus? Se nós não nos arrependermos, se nós não voltarmos
mudarmos de direção, se nós não aceitarmos esse Jesus, nós não vamos poder ver nada. Imagina aqueles sacerdotes, aqueles religiosos que ensinavam a palavra de Deus para o povo, foram eles que condenaram Jesus. Porque eles estavam tão obcecados pela sua posição, pela sua tradição, que eles não conseguiram ver em Jesus o Filho de Deus. Mas tinha pessoas que diziam para Jesus, e Pedro foi um deles que disse: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Que diferença, irmãos. Jesus, ele veio exatamente como lá em Lucas 2, fala que esse homem, esse menino, quando Simeão pegou o menino e falou assim, esse aqui será para colocar uma divisão entre aqueles que são puros de coração e os que não são. Aqueles dois ladrões na cruz, um disse, você salvou muitas pessoas, agora salva-te a ti mesmo. Um ladrão lá na cruz. O outro disse, você está louco, rapaz, nós fizemos, mas esse aqui o que foi? Senhor, o que ele fez de mal? Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Dois ladrões com duas mentes completamente diferentes. Aí Jesus falou assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, Jesus está dizendo, Jesus veio trazer o reino dos céus para a terra. E todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, receberam a vida de Deus, a vida divina que lhe garante a vida eterna. Esses que aceitaram a Jesus como seu Senhor, que se arrependeram, receberam a vida de Deus, se tornaram sacerdotes de Deus, no reino de Deus. Então você, irmão, você, irmã, que recebeu a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você é um sacerdote. 1 Pedro 2,9 eu queria ler, para 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então está dizendo que nós somos raça eleita e sacerdócio real e nação santa. Aquilo que começou com o povo, logo depois que saíram do Egito, Deus agora expande o seu reino através do reino celestial para a terra. E todos aqueles que receberam se tornam sacerdotes reais. Sacerdotes de um reino. Sacerdotes de um reino. Louvado seja o Senhor. Queria dizer uma coisa para vocês. Hoje nós vivemos a realidade desse reino. Falei, todo aquele que recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, entrou nesse reino e é governado por esse reino. E a palavra de Deus, em Colossenses, capítulo 1, versículo 3, fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Além de ganharmos a vida divina, além de nos tornarmos sacerdotes de Deus,
Ele nos tirou de um reino, fala aqui, ele nos libertou de um império das trevas. O que é ser liberto? É porque alguém era escravo. Não fazia aquilo que gostaria de fazer, mas era dominado por um império trevoso. E Jesus então nos libertou desse império. E nos trouxe para onde? Nos transportou para onde? Para o reino do Filho do amor de Deus ou do seu amor. Então, nós estamos hoje no reino de Deus. E aí fala que esse reino de Deus não é divisível à aparência, mas ele está dentro de nós, cada um com um governo interior no seu coração. Amém, irmãos? Isso não é maravilhoso isso? Olha que salvação que Deus fez para você. Você está, eu e você estamos incluídos nesse plano e nesse propósito de Deus. E é maravilhoso nós vivermos dessa liberdade que nós vivemos hoje. De sermos livres do império das trevas. Quantas pessoas estão cativas aí hoje no mundo? Presas em droga, em sexo, em poder, em droga, não conseguem sair. Só há uma saída: estar nesse reino de Deus. Fazer parte do reino de Deus, ser salvo e fazer parte do reino de Deus. Ser liberto do império das trevas e ser transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Eu posso dizer isso aqui para vocês porque não faz pouco tempo que eu estou nesse reino que Deus me chamou. Se eu tivesse vindo ontem, anteontem, eu poderia estar falando uma coisa aqui para vocês e falar, será que o Nélio está falando isso aí? Será que ele não vai se arrepender de estar vivendo essa vida? Eu acho que esse mundo aqui é muito melhor, essa gandaia que está aqui e tal, fica, né? Eu queria dizer para vocês uma coisa. Eu me converti em 1975, eu não vou falar a minha idade não, mas 1975 já faz tempo. 50 anos. E foi tão maravilhoso isso, que nós estamos aqui até hoje. E foi tão maravilhoso na época, que nós deixamos, eu vou dizer agora então, 50 mais com 18, né? Com 18 anos, na época, 1970, na época de 70, que era o auge da juventude daquela época. E nós deixamos tudo aquilo porque algo nos cativou, algo nos libertou. Fomos libertos. Uma turma de jovens foi liberta. E eu queria... vou cantar uma música aqui, acho que canto uma música, alguns conhecem, daquela época. E para vocês terem uma ideia, nós pegamos quem fazia sucesso naquela época de filmes, de artistas e músicas. E de música eu vou dizer que quem fazia sucesso naquela época eram os Rolling Stones. Não sei se muitos aqui não conhecem, né? Pode até ser que conheçam, mas não viveram. Beatles, né? E aproveitamos a música, uma música aqui do Beatles aqui, que eu vou dizer, eu só quero para reforçar que aquilo que cativava o nosso coração, nós conseguimos mudar para ser a nossa vida, ser a nossa história. Dá para casa sair aí? Você conhece? Nós temos um governo lá do alto aqui na terra. É a realidade do reino dos céus. Hoje as pessoas não conseguem enxergá-lo,
pois Ele se encontra dentro em nós. Nós queremos ser o povo que há de introduzir a manifestação desse reino aqui. Essa realidade é a vida da igreja, onde há justiça, alegria e paz. E neste caminho estreito, todos somos restringidos sob a vontade do Rei. Nós queremos ser o povo que paga este preço para introduzir o reino de Jesus. Essa foi o nosso cântico de comprometimento, de mudança e de testemunho do que Deus fez nas nossas vidas. Então, há um reino dos céus hoje governando a minha vida e a sua vida. E Apocalipse, eu já vou dizer, por que nós cantávamos muito essa música? Porque quando Jesus foi tentado, Satanás levou Jesus a um alto monte, a um pináculo e disse: olha, todas esses reinos eu te darei se você prostrado me adorares. Que ousadia é essa de Satanás dizer que daria os reinos para Jesus se Jesus o adorasse? Ele estava dizendo que aqueles reinos desse mundo, que os reinos desse mundo são governados por ele. Vocês acham que esses reinos todos da terra aí são governados por Deus ou por Satanás? Ali fala que, a Bíblia fala em Romanos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se fosse de Deus esses reinos aí, nós teríamos em todos os reinos da terra justiça, é o que a gente não vê, paz é o que menos vê, e alegria no Espírito Santo, menos ainda. A Bíblia então mostra que esses reinos do mundo são governados por Satanás. Hoje há um reino invisível governando as nossas vidas. Falou que o reino não virá, não é vindo em visível aparência, mas ele está dentro de vós. E nessa música nós falamos ali que cantamos que o quê? Nós queremos fazer a manifestação desse reino. Hoje existe uma realidade desse reino nas nossas vidas. Há uma realidade, por isso todos nós estamos aqui e eu estou dando testemunho disso. Há uma realidade desse reino nas nossas vidas. Mas um dia esse reino será manifestado. Então aí eu volto àquela primeira questão. Por que Jesus vai fazer? Vai voltar. Porque haverá a manifestação do seu reino milenar aqui na terra. Ele vai voltar para implementar o seu reino milenar durante 1000 anos. Em Isaías, fala que a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade. Isaías 11, de 5 a 8, eu não vou ler todo aqui, vocês podem ler, fala: a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro
e o leopardo se deitará com o cabrito, fala que a vaca vai pastar junto com a ursa e tal. E que as armas serão, depois fala que as armas serão transformadas em arados. Então haverá paz de 1000 anos. Louvado seja o Senhor. O Senhor hoje, em Apocalipse 1:5, fala que Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Em Apocalipse, então, hoje Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Em Apocalipse 11:15 diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Em Apocalipse, que é o livro da Revelação, já está dito o que aconteceu já no relógio passado, que nós vamos viver, que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Durante 1000 anos, o Senhor vai voltar e vai implementar o seu reino. O reino que existe em realidade hoje será manifestado nesses 1000 anos. E quem vai estar lá nesse reino? Quem tem a realidade hoje. Vai ser manifestação de uma realidade que existe hoje. Então eu digo para você que veio aqui como visitante, você precisa ter a realidade desse reino hoje. E para você entrar na realidade desse reino, você precisa nascer de novo, você precisa se arrepender da sua vida, da sua incredulidade, do seu modo de ver as coisas e nascer de novo, que é aceitar Jesus como seu Senhor, como a sua vida, que aí quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, você recebe a vida divina e você é capaz então de viver esse reino. Por que eu estou dizendo isso? Porque você acha que durante esses 50 anos eu estou aqui porque eu me esforcei? Impossível. Eu estou aqui porque eu ganhei uma vida que me capacita a viver o reino de Deus. Uma vida no reino de Deus só pode ser vivida por uma vida divina, por uma vida celestial, uma vida de reino. Você, para viver uma vida de gado, você precisa ter uma vida de gado. Você não consegue ficar no pasto lá o tempo todo. Para você viver uma vida de passarinho, você não consegue nem voar. Como é que você vai viver uma vida no reino de pássaro? Se você quer viver uma vida de cordeiro, você precisa ter uma vida de cordeiro. Você pode pegar um cordeiro ou um porco e levar lá no pasto para poder só comer e tal. Não vai, ele vai ver uma lama ali, ele vai se envolver. Então o porco precisa de uma vida de cordeiro para viver essa vida. Amém? Então, queria dizer para você que está aqui, é porque alguém ama você, alguém chamou você para você ouvir essa palavra, para você receber esse Deus, para você viver essa vida e entender que Jesus está voltando e Ele vai buscar, para entrar no seu reino, aqueles que têm a realidade. Então, vi que o propósito de Deus, ele é gradativo. Começou com uma nação, expandiu-se para o mundo, e um dia esse reino vai ser manifestado, e um dia todos nós estaremos na Nova Jerusalém como a casa de Deus. Então, começou com Abraão lá no altar, foi no tabernáculo, foi no templo, hoje a igreja é a casa de Deus, lá na Nova Jerusalém vai ser todos como a casa de Deus, de uma forma tão expansiva, tão maravilhosa. Tá certo? Então, se você entendeu essa palavra, e se você já ouviu falar da volta de Jesus, você tem que estar preparado para a volta de Jesus.
Olha a oportunidade que Deus está dando para você. Ouvir essa palavra, se arrepender, nascer de novo e esperar, como todos nós aqui estamos esperando a vinda de Jesus, para reinarmos com Ele. Nós cantamos um hino que diz aqui, que é nosso anelo ser, reinarmos com o Senhor, não é isso? Contigo, reis, é nosso anelo ser. Nós queremos reinar com o Senhor. Ele prometeu que nós iremos reinar com Ele nesse reino, estaremos lá. Oh, Senhor Jesus. Maravilhoso, não é não, irmãos? Amém. A nossa esperança está baseada na palavra de Deus. O nosso viver está baseado na palavra de Deus. Então hoje você sabe que esse amigo que te convidou tem uma realidade dentro dele, tem um trono dentro dele que o governa. Tem um reino dentro dele e que esse amigo está esperando esse reino se manifestar para estar com Jesus. Eu te pergunto, você quer? Você quer estar preparado para receber Jesus? A volta de Jesus, reinar com Jesus, ser liberto desse império das trevas? E eu não estou falando só do futuro não, mas hoje nós somos libertos do império das trevas. Temos uma vida de liberdade em Deus. A palavra de Deus diz que Deus nos salvou do inferno pela morte na cruz, e quando Jesus ressuscitou, Ele liberou o Espírito Santo para nós, e esse Espírito Santo trouxe tudo que Deus é e tudo que Deus tem para nos fazer mais do que vencedores. Em Romanos 5 diz que nós recebemos essa abundância da graça e nós podemos reinar em vida hoje. O que é que te prende? O que é que está te absorvendo? O que é que está te escravizando? Você pode reinar sobre essas coisas todas, você pode ser, primeiro, ser liberto do império das trevas que às vezes está em cima de você. E depois você pode reinar sobre todas as coisas, porque você vai receber um poder dentro de você que é inabalável, que é poderoso. Vamos baixar nossas cabeças. Vamos fechar os nossos olhos, baixar as nossas cabeças. E eu vou pedir para aquele que entendeu essa mensagem, aquele que quer ser salvo, quer ser liberto do império das trevas, e que quer reinar em vida, e que quer viver no reino de Deus, que você venha até aqui à frente, e que você dê testemunho disso, diante de Deus, que você terá a sua vida transformada. Senhor, toca no coração dessas pessoas que vieram aqui, Senhor. Que elas possam entender, ó Pai, elas foram chamadas porque elas são amadas por alguém que deseja que eles vivam uma vida vitoriosa hoje e que, como reino de sacerdotes, possam expressar e governar pelo Senhor, possam exercer autoridade sobre as suas vidas, sobre a vida dos seus familiares, Senhor. Pai, toca nesses corações para que eles possam, Deus, se arrependerem, Senhor. Receberem a Ti como Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. E receberem a vida eterna. Ó Senhor Jesus, se você deseja isso para a sua vida, e não é para entrar para uma nova religião, é para aceitar a Jesus como seu Senhor e ser salvo hoje. Você levante no seu lugar, fique de pé, que nós vamos orar por você. Se você deseja ser liberto, ser salvo hoje, levante e receba Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.
Senhor, toque nesses corações, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo atue, Senhor, de uma forma poderosa, Senhor, sobre essas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.